Pessoal, RP aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o tarifaço e o que isso tem a ver com você, um mero comprador como eu, que quer economizar, que quer comprar produtos bons. De certa forma, se for um produto especial, sabemos que tem scalpers, e você apenas quer comprar pelo valor oficial, sem revenda, e eu quero instruir vocês do começo ao fim nesse vídeo. Vamos falar sobre imposto, aumento do preço do Nintendo Switch, como não só do Nintendo Switch 1 e 2, e, evidente, vários produtos no mundo vão ficar mais caros. Preste muito bem atenção nesse vídeo e eu quero pedir total respeito, porque eu não quero falar sobre política. Eu sou um comprador como você, meu canal é a maior referência em coberturas oficiais ao vivo de consoles, games e acessórios. Eu ajudo você a comprar, pois eu recebo embargos oficiais, inclusive eu já recebi o embargo do Nintendo Switch e com isso eu não posso falar data, horário, preço, quantidade de estoque, apenas eu tenho que avisar pra vocês que eu deixei uma live agendada. Então clica no link, agenda, quer receber mais notificação, vai pro grupo do WhatsApp e aí sim eu vou conseguir instruir vocês, mas não vou vazar nenhum tipo de embargo, pois eu já recebo isso há mais de 4 anos pela Amazon Brasil. Vamos lá. Bom, eu vou pegar o Nintendo Switch como exemplo, porque eu acredito que ele é um instrumento ideal para essa comparação, ainda mais visando a quantidade de pessoas que estão gerando desinformação na internet, e eu vou tentar centralizar isso e passar a informação do começo ao fim. Bom, caso você não saiba, o Nintendo Switch ele é um produto japonês, mas a sua fábrica fica no Vietnã. O que isso acontece é que 40%, onde foi passada essa taxa dos Estados Unidos para o Vietnã, o produto fica 40% mais caro. Sim, temos uma saída, e essa saída já ocorreu durante esse trâmite até a efetivação da taxa. E existem estoques que não foram englobados, que não foram taxados e que já estão nos Estados Unidos. O que isso quer dizer é que, sim, a pré-venda ela terá um valor menor do que a pós-venda, vamos dizer assim, do lançamento do dia 5 de junho. Então, quando acabar os estoques, ele vindo para o Brasil, aí eu falo pra vocês que, bom, o buraco pode ser um pouco mais embaixo. Porque sim, tudo vai ficar mais caro se isso se concretizar nessa guerra comercial, que faz um pouco de sentido para muitos, para outros não. O que, na minha visão, Nintendo, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, volte com a sua fábrica em Manaus, que eu acredito que isso talvez seja uma abordagem muito importante para você fugir de todo esse trâmite. Para a gente parar com essa importação, traga para o Brasil, a gente consegue estruturar isso, vamos lá. Eu acredito que se isso funcionou no passado, isso pode, com certeza, ser executado no presente. A gente não tem que ficar trazendo isso dos Estados Unidos sabendo que teremos 10% a mais. Peraí, o nosso imposto não é 10%. E não confunda, porque temos o imposto informal. O que seria o informal? Você decidiu fazer uma importação por conta própria. E com isso, a gente sabe que produtos acima de $50 já estoura um número viável. E realmente, isso não é muito bom. Calma, no final desse vídeo eu vou estar te dando a saída, que é o que vai acontecer na minha visão de consumidor. Isso não tem nada a ver com o embargo que eu recebi. Para uma importadora, vamos colocar que o seu imposto é mais ou menos 60% de imposto B2B para B2B, ok? De business para business, eles têm algumas regras, alguns benefícios, depende muito de produto para produto, então vamos colocar 60%. Mais 10% iríamos para 70%, trazendo o produto para os Estados Unidos. Então, a minha regra é o seguinte: se vamos fazer vezes 10 e ele vai custar $499, vezes 10, hipoteticamente, não posso vazar informação, colocamos um acréscimo entre 450 a R$500 nessas primeiras remessas das unidades vindo para o Brasil, ok? Se a pessoa fizer uma importação direta, ela vai pagar um valor altíssimo e é óbvio que não vai valer a pena. Pagaria mais de 100% de imposto e óbvio que não fica nem um pouco vantajoso você fazer esse tipo de compra. Calma, se você acha que os impostos, agora que tá acontecendo, é um problema, eu vou te falar agora o outro problema, o outro lado da moeda, que talvez você não tenha pensado. Jogos mais caros, principalmente no Brasil, abrem as portas para a pirataria. E quando eu falo pirataria, pois os seus primeiros modelos, principalmente do Nintendo Switch 2, já virou um business de sucesso para pessoas normais, talvez, que não queiram comprar o jogo, querem comprar o console, vai esperar o desbloqueio e vai conseguir surfar a onda do famoso Nintendo Switch Pro. E aí falo pra vocês, em outra partida,
revendedores, scalpers vão começar a limpar as prateleiras assim que abrir a pré-venda do console, porque sabem que esse produto, assim que tiver o desbloqueio e são os modelos mais fáceis para desbloquear, vamos colocar aqui como foi no modelo V1 via software, modelo V2, se não me falha a memória, você já precisaria fazer a introdução do chip soldado na placa-mãe, assim como o OLED. Pessoal, tô falando de um valor fictício, ok? De 650 a 800 reais. É o que surge na internet de valores para você desbloquear o seu Nintendo Switch. Eu tô falando que com um jogo e meio, vindo um jogo a 500 reais, você conseguiria ter uma ampla liberdade de poder comprar, de jogar um jogo, vamos dizer assim, de uma forma não legal. É complicado, essa é a situação do Brasil. Um produto, vamos colocar entre R$ 3.999 a R$ 5.000 reais, 5.500 se for introduzir hipoteticamente esses 10%. Pessoal, não vai ser uma brincadeira barata. E quando eu falo não só o Nintendo Switch, sim, com todo esse conflito que tem, espere PlayStation 5 Pro vir mais caro. Espere Limited Edition vindo mais caro. Um controle de 599, podendo chegar aí... não quero nem imaginar, 899, R$ 1.000. Olha que ponto que chegamos. E eu acredito que vai ser muito importante você ter uma sabedoria de aguardar as próximas atualizações, ver como que vai ser o comportamento das empresas, de ou se estabilizar em países como os Estados Unidos ou no próprio Brasil, como já temos inclusive no Brasil, vamos dizer assim, as impressões de jogos de mídia física. Um CD é muito mais fácil do que um cartucho. Desculpa falar, a tecnologia de um cartucho na mais do Nintendo Switch 2 é muito mais complexo e mais gastos do que um mero CD. Não quero defender os $80, mas só para você saber esse detalhe. Mas se puder fabricar esse cartucho no Brasil, teremos sim uma diminuição no valor. Por que o Brasil não pega do Vietnã? Reclama com a dona Nintendo. Eu acho que talvez seja o caminho. Por que eu não posso comprar no Japão, então, o Nintendo Switch não seja mais fácil? Porque lá, apesar de custar $350 o Nintendo Switch no Japão, ele tem trava de região. E isso é muito ruim. Então talvez possam trazer o produto para o Brasil e vai ter travamento de região. Então, caso você viaje e compre um jogo, o jogo também vai ter travamento de região e vai virar aquela famosa zona de milhões de anos atrás, onde você queria comprar um jogo lá fora e não conseguia por trava de região. Pessoal, passamos sim por um problema. Acredito que agora pode vir a grande solução e eu vou expor isso pra vocês. Pra quem não sabe, na Black Friday do ano passado, que eu fiz a cobertura e certamente, pra quem não sabe disso, tivemos uma parceria do AliExpress com a Magalu. E com isso, eu não vou falar sobre a manobra fiscal que eles fazem, pois sim, ela é legal e tem muitos critérios que eu não quero falar errado ou passar desinformação, mas eu convido a um advogado tributário, a um contador específico em tributações de business, de empresa para empresa, como que funciona isso. Por favor, deixe seu comentário aqui, porque certamente você vai agregar muito e gerar informação, por favor, de certa forma verdadeira, para quem quer economizar. Deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar. Em outras palavras, o AliExpress se juntou com a Magalu, onde você, consumidor, entra no site do AliExpress, faz o pagamento pela plataforma em real, em 12 vezes sem juros, mas quem vende e quem entrega é a Magalu. Com isso, se eles souberem usar esse tipo de manobra fiscal, conseguiríamos ter um excelente preço do Nintendo Switch 2 no Brasil. É positivo, pois a Nintendo, ela quer números, ela quer vendas. Eu não espero isso logo de cara. Se eu for trazer aqui o preço do PlayStation 5 em 2024, na Black Friday, ele chegou aos incríveis R$ 2.500 em 12 vezes sem juros, com frete de R$ 10,49. É uma outra coisa que talvez tenha que colocar para cobrar frete. Eu não entendo muito por que tem que cobrar frete sabendo que o produto está no Brasil, mas talvez sistemicamente, com burocracias internas de empresa para empresa, mas que gera nota fiscal para você, isso funciona. Então eu acredito que tanto a Amazon possa aplicar isso e não só trazer produtos da China, mas ser uma pessoa que possa fazer esse intermédio, assim como o AliExpress. Lembrando que o que eu acabei de passar aqui para vocês não é nenhum tipo de informação interna, é algo que eu pego como base e tento passar para vocês, espero que isso seja aplicado. Convido vocês a fazerem uma análise aqui para mim, agora em relação a preço.
Muitos estão reclamando, por exemplo, do Mario Kart, de custar $80 e que com isso o jogo poderia chegar a R$500. Na minha visão, comprando o Nintendo Switch Bundle, já lá fora você já tem uma economia de $30. Então acredito que foque no Bundle, pois eu acredito que seja o melhor caminho. Tá, RP, eu sou um cara Limited Edition, te conheço pelas pré-vendas do Astro Bot, God of War, seja Spider-Man, o que for, Helldivers, o próprio The Last of Us, que teve o seu adiamento. E falo aqui pra vocês que sim, temos grandes chances também de ter, como vocês estão vendo na imagem, sim, é custom, mas é o que muitas pessoas estão esperando, é uma Special Edition Zelda, Pokémon, Mario, Metroid, entre outros. Eu acredito que sim, essas são versões que possam e devem ter um valor agregado, de certa forma, para trazer valor agregado também para o seu setup. É uma edição exclusiva, são poucas unidades, e eu deixo mais ou menos só esse parâmetro para vocês entenderem o que já aconteceu, o que não foi implementado de impostos nessas remessas que já estão nos Estados Unidos e com isso vão vir para o Brasil 10% mais caro, mas eu espero que eles tenham feito algum trâmite de já ter isso, pelo menos com a gente. Eu acho muito difícil, porque se eu voltar na regra lá do PlayStation 5, 30 anos, onde o meu canal também fez a maior cobertura do Brasil, cara, foram mais de 2.100 pessoas na live, e falo aqui pra vocês que em uma hora praticamente esgotou tudo por ser uma edição comemorativa. Falo pra vocês que, pessoal, e aqui fica alguns questionamentos pra vocês. Bom, se você ficou até o final do vídeo, é interessante até te passar, não uma informação bônus, porque isso não está no embargo. Então, se não está no embargo, eu posso dar minha opinião. Até o presente momento, o foco da Nintendo no Brasil é trazer o console. Então, se você tá esperando os acessórios, talvez você fique um pouco frustrado. Mas que, na minha visão, que chegue a entre 500 e 550 reais o Pro Controller 2, a câmera chegando entre 249 a 349 reais, é um pouco dessa minha visão, e os jogos, com toda certeza, acima de 400 reais, pegando toda essa conduta, todo esse parâmetro que está acontecendo, que é uma felicidade. E que eu espero que, inclusive, até a própria Apple cogitou fazer a fabricação, né, dos iPhones no Brasil. Não sei se vocês viram essa reportagem. Então talvez seja o momento ideal de executar isso. E Nintendo, venha pro Brasil, fabrica aqui no Brasil, não vamos depender de mais ninguém, por favor. Eu acho interessante isso, é melhor do que trazer dos Estados Unidos, já pagar 10 com 60, vira 70, e vocês vão ter que comprar em muita quantidade para poder ter uma margem de lucro e repassar para o consumidor final. Eu não posso abrir para vocês quanto, por exemplo, a Amazon teria de lucro em cima do Nintendo Switch 2 com o preço, mas, pelo que eu sei, poderia melhorar. Esses são os panoramas que você deve entender. O que aconteceu? 40%, mas as unidades que estão nos Estados Unidos não foram taxadas. Logo, a pré-venda vai ficar mais barata, e se isso continuar, e essa guerra comercial, com isso, após o término da pré-venda e vir o segundo lote do Nintendo Switch 2 para o Brasil, teremos sim um acréscimo muito alto, a não ser que a Nintendo faça toda a migração e monte uma base operacional de fabricação nos Estados Unidos, ou que, por favor, volte para o Brasil em Manaus, que eu acredito que essa seja a melhor solução possível. Se o preço for alterado 45 do segundo tempo, e aí sim realmente eu decreto o flop do lançamento do Nintendo Switch 2 no Brasil. Felizmente eu espero que isso não aconteça, mas sim, há possibilidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever. Tento fazer esse vídeo com um enorme carinho e dedicação com todo mundo que me acompanha, de uma forma profissional, pois eu vivo do YouTube. Gente, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Mais importante de tudo, eu te desejo boas compras. Fui.